Capítulo 7 do Direito ao Transporte, Passe Livre. Artigo 76. Fica assegurado o transporte gratuito às pessoas com deficiência em linhas de transporte intermunicipal e em linhas de ônibus que compõem as redes integradas de transporte coletivo das regiões metropolitanas, mediante apresentação de comprovação do passe livre. Artigo 77. A concessão de transporte gratuito previsto no artigo 76 estende-se às pessoas com as seguintes patologias crônicas, desde que em tratamento continuado fora do município de sua residência. Pessoas com insuficiência renal crônica, pessoas com doença de Crohn, pessoas com câncer, pessoas com transtornos mentais graves, pessoas com HIV, pessoas com mucoviscosidade, pessoas com hemofilia e oitavo, pessoas com esclerose múltipla. Artigo 78. As empresas que exploram, através de concessão ou permissão do Estado, transporte coletivo intermunicipal no Estado do Paraná, ficam obrigadas a adaptar os veículos de suas respectivas frotas. Parágrafo único. Entende-se por adaptação todas as orientações previstas na legislação federal ou estadual vigentes. Artigo 79. Os beneficiários da isenção tarifária de que trata este capítulo deverão promover a reserva da passagem com antecedência mínima de 3 horas do embarque, nos casos de linha de transporte coletivo intermunicipal. Artigo 80. A empresa transportadora que recusar ou dificultar a utilização do passe livre a qualquer pretexto sofrerá as sanções previstas na legislação estadual vigente. Artigo 81. As empresas que exploram o transporte coletivo intermunicipal deverão comunicar aos estabelecimentos comerciais onde são efetuadas as paradas para as refeições que passarão a operar com ônibus adaptados para o transporte de pessoas com deficiência, a fim de que esses estabelecimentos contenham com banheiros e demais instalações adaptadas para receber esses usuários nos termos desta lei. Parágrafo único. Os estabelecimentos comerciais de que trata este artigo que não atenderem o pedido de adaptação deverão ser substituídos por outros que apresentem condições de receber usuários com deficiência. Artigo 82. Somente poderão ser beneficiários desta isenção usuários do transporte coletivo cuja renda familiar per capita não seja superior a 2 salários mínimos nacionais. Artigo 83. A concessão da isenção à pessoa com deficiência mediante expedição de carteira específica será concedida pelo setor designado para tanto pela Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência, após análise e conferência dos seguintes documentos comprobatórios. Primeiro, requerimento de concessão do passe livre em formato específico, contendo declaração de carência de recursos financeiros pelo interessado, procurador ou representante legal, no sentido da renda mensal bruta per capita ser igual ou inferior a 2 salários mínimos nacional, juntando comprovante de rendimentos do requerente das pessoas com as quais reside, dirigindo a Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência
pelo interessado procurador ou representante legal, conforme modelo a ser disponibilizado pela Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência. Vou repetir. Requerimento 1. Requerimento de concessão do passe livre em formulário específico contendo declaração de carência de recursos financeiros pelo interessado, procurador ou representante legal, no sentido da renda mensal bruta per capita ser igual ou inferior a 2 salários mínimos nacional, juntando comprovante de rendimentos do requerimento e das pessoas com as quais reside, dirigido à Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência, pelo interessado procurador representante legal, conforme o modelo a ser disponibilizado pela Secretaria de Estado responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência. 2. Laudo médico de avaliação fornecido por profissional habilitado no Sistema Único de Saúde, SUS, da Secretaria de Estado responsável pela política pública de saúde ou da Secretaria de Saúde do município de domicílio com a identificação do paciente e informação sobre a deficiência, sobre a necessidade de acompanhante e de eventual nova avaliação, ou, se o laudo é permanente, bem como a data de reavaliação, entre outras informações, conforme o modelo definido pela Resolução número 246, de 7 de abril de 2010, da Secretaria de Estado responsável pela política pública da saúde ou pelo modelo que venha a substituí-la. 3. Ficha cadastral do requerente conforme o modelo emitido pelo Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado responsável pela política pública do trabalho, emprego e economia solidária, a ser preenchida junto ao Conselho Estadual de Assistência Social, SES Paraná. 4. Uma foto 3x4 recente, sem rasuras ou danificações, viabilizando a identificação imediata do requerente. 5. Uma fotocópia legítima da carteira de identidade, RG. 6. Uma cópia legível do cadastro de pessoa física, CPF. 7. Uma fotocópia do comprovante de residência. Parágrafo 1º. Nos casos em que houver a prescrição médica da necessidade acompanhante, deverá ser indicado no requerimento de concessão do benefício o nome de até 3 pessoas maiores de 18 anos, anexando a este fotocópia da carteira de identidade legível destas pessoas. Parágrafo 2º. O Governo do Estado do Paraná, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde, emitirá nota técnica disponibilizando o novo modelo de laudo médico atendendo às disposições desta lei. Parágrafo 3º. Na hipótese do interessado não ser alfabetizado ou estar impossibilitado de assinar, será admitida a impressão digital na presença do funcionário do órgão autorizador que fará a identificação ou a assinatura a rogo na presença de 2 testemunhas. Parágrafo 4º. A falsa declaração ou comprovação de renda mensal sujeitará o infrator às penas da lei, bem como à perda do benefício. Artigo 84. Nos casos de deficiência permanente, fica dispensada a apresentação de laudo médico na renovação da concessão do passe livre, devendo apresentar novamente os demais documentos exigidos no artigo 83. Artigo 85.
Os procedimentos administrativos para requerimento e concessão do benefício do passe livre serão regulamentados pelo Poder Executivo do Estado do Paraná no prazo de 90 dias pela Secretaria de Estado responsável pela política pública voltada à pessoa com deficiência e pela Secretaria de Estado responsável pelo transporte. Parágrafo único. Durante o período em que a regulamentação do procedimento administrativo necessário à concessão do passe livre previsto no caput, deverá ser utilizado o procedimento vigente até a publicação desta lei. Artigo 86. O requerimento do passe livre será indeferido nos casos de 1. Documentação incorreta ou incompleta. 2. Renda bruta per capita superior a 2 salários mínimos nacionais. 3. Tratamento realizado no município de sua residência quando se tratar de pessoa com doença crônica. Parágrafo 1º. Os requerimentos indeferidos serão restituídos ao requerente via correio, mediante ofício especificando o motivo do indeferimento. Parágrafo 2º. Sanado o motivo do indeferimento, este poderá ser reenviado ao setor responsável da Secretaria de Estado, responsável pelas políticas públicas para as pessoas com deficiência, para nova análise. Artigo 87. O requerente que tiver o benefício do passe livre indeferido poderá requerer a revisão da decisão pelo Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com deficiência (COED). Artigo 88. A carteira do passe livre concedida à pessoa com deficiência terá validade de 4 anos, exceto nos casos em que houver indicação em laudo médico sobre a necessidade de nova avaliação em prazo inferior a 4 anos. Artigo 89. A carteira do passe livre concedida à pessoa com doença crônica terá validade de 2 anos, exceto nos casos em que houver indicação em laudo médico sobre a necessidade de nova avaliação em prazo inferior a 2 anos. Artigo 90. Na carteira concedida ao beneficiário deverá constar os seguintes dados. Primeiro, nome e dados de identificação do beneficiário. 2. Foto do beneficiário. 3. Indicação da deficiência ou doença crônica apontada no laudo médico. 4. A necessidade ou não de acompanhante. 5. Os dados de identificação dos acompanhantes indicados. 6. Data de expedição da carteira. 7. Data de validade da carteira. Artigo 91. Somente terá isenção tarifária de que trata este capítulo o acompanhante que possuir nome e dados pessoais descritos na carteira do passe livre do beneficiário, restringindo-se a um acompanhante por viagem. Artigo 92. A verificação pelas empresas concessionárias ou permissionárias da necessidade de acompanhamento para o beneficiário será constatada mediante verificação de inscrição na carteira concedida ao beneficiário. Parágrafo único. Quando solicitado pelas empresas concessionárias ou permissionárias de transporte, o acompanhante deverá apresentar documento de identificação com foto viabilizando a conferência de sua identidade e as indicações de acompanhantes constantes na carteira concedida ao beneficiário, podendo esta solicitação ser realizada tanto no momento da aquisição da passagem quanto no embarque do ônibus. Artigo 93. O beneficiário perderá o direito ao passe livre nos casos de: primeiro, emissão de falsa declaração ou comprovação de renda mensal no momento do pedido do benefício.
2. Uso do benefício para fins diversos dos estabelecidos nesta lei. 3. Existência de membros da família com renda superior a 2 salários mínimos estaduais no momento da renovação do passe livre concedido. Aumento de renda familiar posterior à concessão do benefício. Artigo 94. As secretarias de saúde do Estado e dos municípios deverão dar ampla divulgação dos locais para avaliação e os conselhos municipais e entidades a que se refere este capítulo deverão também divulgar os locais para expedição das carteiras e procedimentos adotados para tal fim. Artigo 95. As empresas concessionárias ou permissionárias deverão emitir o bilhete da passagem no ato da apresentação da carteira de passe livre e documento de identificação com foto. Parágrafo 1º. Na emissão do bilhete de passagem para o transporte não poderão ser cobradas taxas referentes ao uso de balsas ou ferryboats, taxas de embarque ou de pedágio. Parágrafo 2º. As empresas prestadoras de serviço deverão reservar no mínimo 2 assentos em cada viagem, preferencialmente na primeira fila de poltronas, para conferir acessibilidade às pessoas com deficiência até 3 horas antes do embarque. Parágrafo 3º. Na hipótese de nenhum beneficiário demonstrar interesse em viajar após o prazo previsto no parágrafo anterior, as empresas prestadoras dos serviços poderão colocar à venda os bilhetes de referidos assentos reservados. Parágrafo 4º. Os funcionários das empresas transportadoras deverão auxiliar no embarque e desembarque dos beneficiários, tanto nos terminais das linhas como nos pontos de parada e apoio ao longo do itinerário. Parágrafo 5º. As empresas transportadoras providenciarão a capacitação permanente de seu pessoal funcional para prestar o atendimento adequado aos beneficiários. Parágrafo 6º. Os equipamentos indispensáveis à locomoção e à vida da pessoa com deficiência serão transportados de forma adequada, acessível e gratuitamente pela empresa, além de sua bagagem. Parágrafo 7º. No embarque, deverá o beneficiário apresentar a carteira de isenção, acompanhado de documento de identificação. Artigo 96. O uso indevido da isenção de que trata esta lei acarretará em cancelamento do benefício, sem prejuízo das sanções penais e cíveis cabíveis. Artigo 97. Compete ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Paraná, DR Paraná, e à Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, COMEC, a fiscalização da utilização do benefício. Artigo 98. As adaptações a serem feitas nos veículos das frotas das empresas concessionárias ou permissionárias do transporte rodoviário coletivo intermunicipal de passageiros serão definidas pela Secretaria de Estado, responsável pela política pública de infraestrutura e logística, de acordo com as normas técnicas de acessibilidade em vigor.